Olá, crianças, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou a tia Lu, da Igreja do Nazareno Central de Campinas. Eu sou professora da EBD de 7 anos e estou aqui mais uma vez para continuarmos as nossas aulas da EBD. Eu tenho um privilégio muito grande de poder estar com vocês, crianças, para aprendermos mais e mais a cada dia a palavra de Deus. Tem sido maravilhoso para mim conhecer as histórias e as viagens de Paulo dentro dessa revista que nós estamos estudando, falando sobre o crescimento e a formação da igreja lá no início dela. Então, fique comigo aqui, não perca que hoje nós vamos estudar a última história da nossa revista, tá bom? Bem, crianças, antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento, tá bom? Querido e amado Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós entramos em sua presença para te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de conhecer a tua palavra através das Escrituras e através da missão de Paulo, Senhor. Tanto ele fez para que hoje nós pudéssemos estar conhecendo a tua palavra e vivendo de acordo com a tua santa e bondosa verdade, Pai. Obrigado por esse momento tão especial, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensinando a sermos verdadeiros cristãos diante da tua palavra, Senhor. Nos ajude a entender essa história e que nós possamos, ó Deus, aprender mais e mais com ela. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Muito bem, crianças. A nossa história de hoje, vocês se lembram que tudo que nós estudamos até agora está no livro de Atos, aqui na nossa Bíblia, ó. E a história de hoje vai falar sobre a última viagem missionária de Paulo. Ela está no nosso livro de Atos, no capítulo 23, versículos do 11 ao 24. E depois no versículo 27 e 28 do livro de Atos, tá? Tudo que nós aprendemos até aqui sobre a igreja, sobre o início da igreja, está lá no livro de Atos, desde o capítulo 1 até onde nós estamos aprendendo hoje sobre a história de Paulo. Então, é muito importante que a gente acompanhe as histórias que nós estamos ouvindo através da Bíblia, porque a Bíblia é a verdade do Senhor, tá bom? Bem, crianças, então vamos lá para a nossa história de hoje? Aqui está Paulo. Ele mudou um pouco, não é verdade? Muitos anos se passaram depois daquela viagem que ele fez com Silas e Timóteo. Lembra da história passada, da aula passada, que a tia Clarice contou essa história? Então, ele fez outras viagens e escreveu muitas cartas para as igrejas que ele fundou. Paulo escreveu não somente para as igrejas, mas também para os seus amigos, como Timóteo, Tito e Filemon. Mas nesse momento da história, Paulo estava mais velho e se encontrava preso. Mais uma vez, né, crianças? Paulo está novamente pagando preço por servir ao Senhor, por falar do Evangelho de Cristo. Ele está sendo condenado mais uma vez. Viram, crianças? De novo Paulo preso, né? E a gente já sabe por que Paulo está preso. Por causa do Evangelho de Cristo. Alguns líderes religiosos, aqueles homens importantes da igreja, sentiam muita inveja de Paulo e dos cristãos da época e resolveram prender a Paulo. Não só prender, mas também tramar a morte de Paulo. Vocês acreditam nisso, crianças? Muito bem, crianças. A Bíblia, ela nos diz aqui no capítulo 23, no versículo 15 de Atos, ela nos diz o seguinte, que esses homens, esses líderes da igreja, da própria igreja, crianças, vocês acreditam? Eles começaram a tramar um jeito de pegar Paulo e matar Paulo. Mas olha só como Deus é maravilhoso, né? Deus coloca pessoas nas nossas vidas
para que nós possamos sair das situações difíceis, né? Então, sabe quem ouviu essa trama contra Paulo? O próprio sobrinho de Paulo, passando por aquele lugar, naquele momento, ele ouviu tudinho a conversa desses homens. Eles estavam tramando para tirar a vida de Paulo. E sabe o que ele fez? Vocês querem conhecer o sobrinho de Paulo? Vamos conhecer? Olha, este é o sobrinho de Paulo. E sabe o que ele fez, crianças? Ele foi correndo para a prisão e contou tudo o que ele tinha ouvido para Paulo. Ele chegou e disse assim: Tio, aquele grupo de pessoas que não gosta do Senhor está tramando um plano terrível contra o Senhor. Eles vão pedir ao comandante para levar o Senhor para uma reunião no conselho, mas com uma desculpa de que querem ouvir mais o que o Senhor tem a dizer. Mas é mentira, viu? Eles querem fazer uma armadilha para te matar. Paulo ouviu tudinho e agiu rapidamente. Pediu para um oficial levar o seu sobrinho para falar com um comandante. Então, o menino chegou até o comandante e contou tudo o que tinha ouvido daqueles homens. E aí, sabe o que o comandante disse? Ele disse assim: não diga para ninguém o que você me contou. E aí mandou que o menino fosse embora. E olha só, né, crianças, como que Deus é maravilhoso, né? O comandante, ouvindo a história do sobrinho de Paulo, sabe o que ele fez? Ele chamou uma escolta de muitos soldados, pegou Paulo e levou para outras cidades, despistando assim aqueles que queriam matá-lo. E lá Paulo permaneceu por um tempo, agora preso no palácio do governador. Você viu? Deus levou ele para um outro lugar onde ele continuou preso, mas assim ele continuava sendo cuidado por Deus. Bem, então Paulo permanece naquele palácio do governador, preso, porém bem tratado. Ele poderia receber visitas, poderia conversar com as pessoas, mas uma coisa, crianças, ele não podia fazer. Sabe o que era? Ele não podia viajar, ele não podia sair daquele palácio. Ah, mas Deus vai dar um jeito nisso. Sabe de uma coisa? O desejo de Paulo era ser julgado em Roma. Ele estava preso, não estava? Então haveria um julgamento e Paulo gostaria de ser julgado em Roma, porque Roma era o seu país, né? Ele era cidadão romano e ele queria ser julgado pelo imperador de Roma. Então, sabe o que Paulo fez? Ele foi falar com o governador. E acreditem, criança, o governador consentiu que Paulo fosse até Roma. Olha como Deus é maravilhoso, né? Ele tocou no coração do comandante e permitiu que Paulo fosse para Roma. Bom, agora, crianças, Paulo tem autorização para viajar. Então, ele reúne os seus amigos e vão em direção a Roma. E sabe qual era o meio de transporte que existia naquela época, crianças? Isso mesmo, navio. Paulo embarca em uma viagem de navio em direção a Roma, porém, uma viagem muito perigosa. Então, ao chegar numa ilha, Paulo disse ao capitão do navio: é bom que permaneçamos aqui por um tempo, porque se continuarmos a viagem, nós vamos enfrentar uma enorme tempestade. E sabe o que aconteceu, crianças? O capitão não ouviu e não acreditou em Paulo. Então, o capitão ordenou que seguissem viagem. O navio enfrentou uma enorme tempestade e estava a ponto de afundar. Mas Paulo sabia que eles não morreriam, porque Deus tinha dito que ele iria para Roma e que todos se salvariam daquele naufrágio. Então, Paulo falou: tenham coragem, eu confio em Deus e estou certo de que ele vai fazer o que disse. Porém, vamos ser arrastados
para alguma ilha. Bem, e foi isso que aconteceu. O navio foi levado para essa ilha e encalhou, e os homens foram nadando até a ilha. Os moradores de lá receberam muito bem a Paulo e o seu grupo e ficaram ali por um tempo. E sabem, crianças, foi nessa ilha que Paulo foi mordido por uma cobra, mas Deus não deixou que o veneno dela fizesse mal algum a Paulo. Então, as pessoas daquela ilha ficaram todas admiradas com o que aconteceu com Paulo. E também, Paulo curou o pai de um líder daquele povo e muitas outras pessoas que vinham, Paulo curava. Então, eles permaneceram nessa ilha por mais ou menos 3 meses e depois partiram Muito bem, para crianças, Roma. estamos chegando ao final dessa história e a Bíblia diz que Paulo chegou a Roma e ele foi bem recebido em Roma. Ele recebeu permissão para viver em prisão domiciliar. Ele podia morar em sua casa, porém, ele seria guardado por um soldado romano. Então, Paulo podia continuar falando de Jesus, podia pregar o evangelho, podia escrever, e foi isso que Paulo fez. Paulo permaneceu em Roma até o final da sua vida, escrevendo as suas cartas, continuou escrevendo cartas para as igrejas, para os seus amigos e falando do amor de Deus. A Bíblia, ela não nos diz que tipo de morte Paulo teve, mas Paulo enfrentou muita perseguição por causa do Evangelho de Cristo. Mas uma coisa Paulo colocou no seu coração, que era o desejo de levar o Evangelho e de ver as pessoas transformadas através do amor de Jesus. Crianças, nós também temos esse chamado para seguirmos em frente, levando o amor de Cristo, falando do Evangelho de Cristo para as pessoas. Se não fosse por Paulo, hoje nós não teríamos tudo isso de conhecimento através da igreja. Paulo foi um discípulo muito importante para trazer o Evangelho até nós. Que nós possamos também ser esses missionários que levam o amor de Jesus ao coração daqueles que não conhecem o Senhor. Que nós possamos permanecer sempre fiéis à palavra do Senhor e que o amor de Jesus nos constranja a seguir em frente, nos anime a seguir em frente, levando o amor de Jesus por onde quer que seja. E não nos esqueçamos, criança, de que o amor de Deus está sempre conosco. Ele cuida de nós, seja em qualquer situação onde estivermos. Deus está sempre cuidando de nós, assim como Ele cuidou da vida de Paulo. Ele livrou Paulo de várias situações difíceis, né? E Paulo permaneceu até o fim, firme no amor de Jesus. Então, que Deus abençoe vocês e que Deus possa nos encorajar, não só a vocês, crianças, mas a nós também que estamos aqui. Que o Senhor possa falar profundamente nos nossos corações, para que a palavra possa fluir na nossa boca, para que todos possam ouvir que o Senhor é o nosso Deus amado e santo. Em nome de Jesus. Amém. No nosso arquivo da memória, nós vamos decorar o versículo que está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.